programa Canal Pet de hoje você vai ver: cuide bem do coração de quem você ama. Seu companheiro também deve passar por um check-up. Elas são astutas e possuem uma visão e uma audição de dar inveja a muito bicho por aí. O Canal Pet vai falar sobre as aves de rapina. E ainda, os avanços da medicina veterinária em um tratamento que minimiza a dor em processos inflamatórios. Vai viajar e não tem com quem deixar? Fique por dentro de como funciona a hospedagem familiar. Curtiu os nossos destaques de hoje? O seu Canal Pet está no ar. Elas possuem garras fortes e afiadas. São representadas por águias, falcões, gaviões, corujas e urubus. O Canal Pet fala agora sobre as aves de rapina. A coruja tem 1 mês. O gavião tem 6. Os dois são animais de estimação do veterinário John Gustavo, que já começa passando orientações sobre a criação das corujas. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, as corujas trazem um grande benefício para a população humana, fazendo controle de ratos nas cidades, Essa coruja ela veio recentemente de um criador autorizado pelo IBAMA para reproduzir e vender esses animais. E aí está passando por um processo de amansamento, que a partir daí vai ser criada como um pet normal, como outro qualquer. E como funciona esse processo com as corujas? Tem que expor a todos os ambientes que são diferentes dele, já que é um animal selvagem. Então você tem que apresentar ele a cães, a crianças, a carros e ao seu ambiente doméstico. E aí ele vai passar a ter aquilo como normal para ele e não vai ter medo, não vai tentar fugir e não vai tentar nenhuma agressividade com você. Com todo esse cuidado, é possível criar o animal solto? A gente não recomenda a criação desses animais em gaiolas ou viveiros. Primeiro, por ter o risco de quebra de penas e por outra questão de que diminui o manejo com o ser humano. É preciso ficar atento também à alimentação dessas aves. Antes de adquirir, você tem que procurar uma pessoa especializada, uma empresa que disponibiliza essa alimentação, que basicamente é feita com ratos, pintinhos ou codornas, criadas para destinação de alimentos. São animais carnívoros e que, por ser carnívoros, não se alimentam unicamente de carne. Eles precisam digerir a presa inteira na natureza. Então precisa de ossos, de penas e de órgãos. Então ele tem que comer a sua presa inteira. Não vai se alimentar de ração, de papinhas, de leite. Tem que ser a sua alimentação natural. E as doenças? Tem alguma mais comum? Eles sofrem com doenças infecto-contagiosas e principalmente doenças relacionadas ao erro de manejo. Então deficiências nutricionais, traumas e pododermatite, que é a inflamação nas suas patas, Em decorrência de erros no puleiro ou do animal ficar empoleirado por muito tempo em uma superfície irregular. E para criar corujas e gaviões, é preciso alguma licença especial? Qualquer pessoa pode ter uma coruja, um gavião ou um falcão, desde que compre esse animal de um criador comercial autorizado pelo IBAMA. Então esse animal vai vir com anilha de identificação e uma nota fiscal de compra. Com isso, você pode transitar e viajar para qualquer lugar com o seu animal. As espécies que não podem ser comercializadas são aquelas ameaçadas de extinção ou pelo seu grande porte, como o caso da arpia. O veterinário conta que a procura pelas aves de rapina para a criação doméstica só aumenta, mas é preciso informação e equipamentos especiais antes de começar a criar essas aves, principalmente gaviões. Primeiro, os equipamentos da ave, que são os atrelamentos, então braceletes nas patas, tiras de couro para atrelar um animal a um puleiro. Esse puleiro deve ter o diâmetro adequado para a espécie de acordo com o tamanho da sua pata e de material maleável para não causar nenhuma lesão. E os equipamentos para treinamento são apito, balança, porque o peso tem que ser controlado, já que é uma ave atleta, tem que ser pesado todos os dias. E equipamentos mais avançados, caso você queira utilizar esse animal para a prática de falcoaria. E os gaviões? Também tem algumas doenças mais comuns que os donos precisam ficar atentos. As doenças mais comuns elas são os traumas, Então fraturas, eletrocução é bastante comum, uma vez que a ave que voa livre pousa em um poste ou um fio de alta tensão. São as doenças nutricionais, as deficiências nutricionais, uma vez que aconteça um erro de manejo de alimentação.
e elas também estão passíveis a doenças infecto-contagiosas e parasitárias. O que a gente recomenda é que, assim como todo pet, passe de forma periódica no seu veterinário especializado na medicina de aves, para que venha fazer um check-up, todos os exames recomendados e ter certeza que a saúde do seu pet aí está em dias, que uma ave de rapina pode passar de até 30 anos. E falando em animais silvestres, a partir do avanço da medicina veterinária, já é possível reduzir a dor nos processos inflamatórios através do uso de termografia e laser terapia. Fofinha é uma coelha de 6 meses. Chegou com lesões na pata, sem apetite e com convulsões. Para ajudar no diagnóstico, o especialista em animais silvestres, Alexandro Machado, usou a técnica da termografia para avaliar o animal. A termografia ela auxilia no processo do diagnóstico, da identificação do problema do animal. Então é a técnica onde ela acaba identificando pontos de inflamação, áreas inflamadas. Então a gente passa ao leitor a câmera e ela vai identificar os locais onde estão inflamados. A termografia enxerga o que a radiografia não consegue mostrar. Para a gente que trabalha com medicina preventiva, para a gente é muito importante. Por quê? Porque a gente consegue visualizar locais que até então a gente não conseguiria identificar numa radiografia, por exemplo. Então, às vezes o animal tem uma artrose, às vezes tem uma artrite, a gente não consegue identificar na imagem, na termografia a gente vê os pontos que estão inflamados. O veterinário explica que a técnica antes utilizada de forma mais comum na recuperação de cavalos de competição vem ganhando espaço entre aves e mamíferos. Na medicina veterinária ela começou com a medicina equina, em animais de esporte. Então, como esses animais eram submetidos a longos exercícios, então eles tinham uma predisposição a lesões, processos inflamatórios, e que a radiografia não conseguia visualizar. Então, a partir daí, começou a utilizar a câmera de termografia para identificar esses focos de lesão. A partir de então, foi vendo a possibilidade de ampliar o leque. E aí começou a ser utilizado em outras áreas da medicina veterinária. Então a gente acabou utilizando, acabou aderindo à tecnologia e começamos a aplicar na nossa rotina de clínica de animais silvestres, de pets não convencionais. A gente utiliza em aves, a gente utiliza em mamíferos, à exceção daqueles animais que possuem, que a gente chama vulgarmente sangue frio, que são os répteis. Esses a gente não consegue visualizar. A avaliação por termografia é feita com a ajuda deste aparelho. É nas áreas vermelhas que está a concentração da inflamação. A identificação exata do local facilita a aplicação da laser terapia. Essa região encontra-se inflamada. Então é aqui que a gente vai realizar a laser terapia. Então a gente vai usar o laser aqui para a analgesia e cicatrização dessa pododermatite, dessa lesão podal que ele apresenta. Os benefícios da técnica são inúmeros. Nesses animais menores, a gente tem conhecimento que quanto menor, mais difícil se torna o manuseio, os exames são mais delicados. Então, como é uma técnica não invasiva, a gente consegue identificar lesões que até então a gente não conseguia encontrar. E depois do intervalo, cuide bem desse coração. Cães e gatos também podem ter problemas cardíacos. E quer se aventurar com eles? Navegar em águas tranquilas virou hobby para essa turminha.